Lojas de carros abandonadas Brasil afora que despertam a curiosidade das pessoas, o mistério envolvido ali. Também uma caminhonete Hilux que foi roubada no Brasil e estava sendo usada por um político tranquilamente no Paraguai aqui ao lado. Também motorista que passa mal e desmaia ao volante e ao acordar, vocês vão ver hoje fatos impressionantes. Preste atenção nessas imagens. Vemos um Fiat Fastback parado no meio da rua, bloqueando o trânsito. Ao redor do veículo, populares olham para dentro do carro e tentam entender o que está acontecendo. O motorista está desmaiado ao volante. A aglomeração começa a ficar cada vez maior. Nesse momento, um homem tenta quebrar o vidro, sem sucesso. O vidro não se quebra e o motorista continua desacordado no interior do veículo. Vejam o que vai acontecer. Em segundos, o carro irá se movimentar repentinamente para frente e logo em seguida, o pior acontece. Esse fato aconteceu na última quinta-feira, dia 14 de maio, no centro de Lins, interior de São Paulo. Segundo relatos, o carro ficou parado no meio da rua enquanto populares tentavam acordar o condutor. Ao recuperar a consciência, o motorista teria acelerado o carro antes de capotar. Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido. Este é o Fatos Impressionantes. Aqui você vai conferir coisas que chamam a atenção Brasil e mundo afora. Como isso daqui, ó. Uma Toyota Hilux furtada em dezembro de 2025 em Feira de Santana, lá na Bahia, foi encontrada semanas depois, em janeiro de 26. Sabe aonde, meus amigos? Na região de Vila Rica, lá no Paraguai. A caminhonete de cor prata que circulava sem placas estava sob posse de um líder político local. O roubo havia acontecido em 23 de dezembro e, de acordo com informações do portal H2Foz, a recuperação ocorreu no departamento de Guairá, em território paraguaio. O motorista de 41 anos e atuante na política regional foi levado ao Ministério Público do país para prestar depoimento. Já a caminhonete foi apreendida pelas autoridades e deverá ser devolvida ao dono aqui no Brasil. Após os procedimentos, o condutor foi liberado. Isso aí não tem grandes consequências não, e é muito comum já há muitos anos. Inclusive, casos semelhantes a esse já haviam acontecido tempos antes, né? Em 2022, o então ex-governador do Paraguai, Oscar Valatsky, foi flagrado usando outra Hilux roubada em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Isso evidencia a frequência desse tipo de crime envolvendo veículos furtados ou roubados na região de fronteira entre os dois países. A agência de veículos abandonada em São Paulo segue sendo um mistério e chamando a atenção de quem por lá passa. A antiga Milica Veículos, que está atualmente fechada e aparentemente abandonada, se situa na zona leste de São Paulo. Dentro do local estão alguns carros antigos, além de móveis e diversos itens que parecem ter parado no tempo. Moradores da região afirmam que o imóvel foi fechado repentinamente e nunca mais voltou a funcionar. Desde então, diferentes histórias e teorias surgiram para tentar explicar o abandono do espaço. Algumas fontes disseram que essa agência estava fechada desde os anos 90, porém isso não é verdade. Eu encontrei o endereço desse imóvel e, observando as imagens do Google Street View, podemos ver que a loja foi fechada, na verdade, muito depois do que nos anos 90, como foi divulgado. Aqui está, meus amigos, as imagens do Google Street View, onde podemos ver o que corresponde mesmo com a loja. O Volkswagen Passat aqui à esquerda e à direita o Golzinho ali, aparentemente um Gol 1000. Vamos ver, essas imagens são de setembro de 2024. Vamos ver mais datas. Vamos voltar no tempo, em janeiro de 2024, sem grandes novidades. Vamos retroagindo até encontrarmos mais pistas do que pode ter acontecido. Junho de 2023, vamos voltando no tempo. Ainda do mesmo jeito, parece que ninguém entrou na loja nesse período.
Janeiro de 2023, mesma coisa, tudo segue igual. Março de 2022, sem grandes novidades. Julho de 2021, idem. Março de 2021, nada ainda. Junho de 2019, a loja também fechada, mas aparenta estar um pouco mais organizada, um pouco mais limpa, eu diria, do que nos dias atuais. Janeiro de 2019, opa! Pela primeira vez, o espaço aparece aberto. Os carros aparentam estar na mesma posição, Passat à esquerda e o Gol bola do lado direito, mas temos aqui um Renault Clio, que aparentemente parece estar à venda. Então, em janeiro de 2019, temos as primeiras imagens desse estabelecimento aberto, o que quebra aquela teoria de que a loja estava fechada desde a década de 90. Vamos voltar mais um pouco. Em julho de 2018, pela primeira vez, vemos as pessoas aqui, né? Não dá para saber quem são, mas aqui são 4 pessoas já idosas, né? Pessoas com mais idade. Será que os proprietários da loja teriam falecido? Infelizmente não temos a confirmação disso. Mas apesar do espaço estar aberto em julho de 2018, o Passat aqui, os carros continuam ali jogados, né? Parados no mesmo lugar. Vamos voltar ainda mais. Julho de 2017, aqui pela primeira vez o espaço parece ter uma cara de loja. Tem um Celta aqui e um Corsa. Ao fundo, o Gol e o Passat permanecem na mesma posição. É estranho, né? Porque se realmente é uma loja de veículos que não tinha rotatividade no estoque. Vamos voltar ainda mais, vamos voltar bastante. Vamos lá, vamos para julho de 2016. Olha aqui, ó. Do mesmo jeito, Gol e Passat na mesma posição. Outubro de 2015, o Gol aparece pela primeira vez numa posição diferente, né? Mais para frente, com a grade quebrada. O Passat permanece na mesma posição. Março de 2015, pela primeira vez o Gol aparece numa posição ao contrário, né? Com a frente pro lado de dentro da loja. O Passat ainda na mesma posição. Junho de 2014, Gol aqui ainda sem a grade, o Passat no mesmo lugar. Vamos voltar alguns anos antes. Janeiro de 2011, o Passat aparece numa posição diferente pela primeira vez. E notem, meus amigos, que é um Passat TS. Vejam o emblema do lado direito da tampa traseira. O curioso também, né, que apesar de ser uma loja de veículos, o Tempra já estava aqui, o Tempra que está lá até hoje, e o Honda Civic também está aqui na frente do Passat. Vamos voltar agora para março de 2010, 16 anos atrás. E aqui nós podemos ver uma coisa, né? O Honda Civic, que está até hoje nessa posição, já estava aqui em março de 2010. São mais de 16 anos no mesmo local. O que será que aconteceu com essa loja? Por que, apesar de se apresentar como uma loja de veículos, os carros permaneceram no estoque por tanto tempo? Vamos avançar para a imagem mais recente, de setembro de 2024. E aqui os carros estão em estado de abandono atualmente. O que será que aconteceu com a Milica Veículos? Se você tem mais informações a respeito disso, por favor, comente aqui embaixo. Esta não é a única loja de veículos que chama atenção por permanecer com os mesmos carros no estoque por décadas. Se hoje algumas lojas se vangloriam por ter uma alta rotatividade no estoque, carro entra e já sai, tem lojas que fazem exatamente o contrário. Permanecem com os mesmos veículos por décadas. Tem mais um exemplo disso também na Grande São Paulo, lá na região da Avenida Ricardo Jafé. Essa outra agência de automóveis que vocês estão vendo fica na Vila Mariana, em São Paulo. E aqui eu vou fazer exatamente o contrário do que eu fiz com a outra. Aqui nós vamos de trás para frente. Eu peguei a imagem mais antiga que nós temos do Google Street View, que é de fevereiro de 2010. Essa loja é a Klabin Automóveis. Observamos que naquela época, há 16 anos atrás, já temos aqui o quê? Monza Classic, um Santana branco aqui, um Passat ao fundo, aparentemente bem podre já, e aqui um Peugeot e um Fusca aqui até com o ano aqui, né, 86. Será que esses carros estavam de fato à venda? Vamos ver
Um ano depois, fevereiro de 2011, o que muda? Basicamente a grama foi aparada, o Monza permanece no mesmo local, o Passat também, o Fusca também, só inverteu aqui o Peugeot, trocou de lugar com o Santana, aqui usando rodas Snowflake. Vamos avançar agora 3 anos, vamos para maio de 2014. Olha só, vemos já os primeiros sinais de deterioração do local. Perdeu aqui os sombrites, né? Aqui ficou só as estruturas de ferro. O Monza no mesmo local, já deteriorado, né? Vamos ver aqui de outro ângulo, ó. É um Classic mesmo, mas já começa a ter aqui sinais de desgaste. Atrás temos um Passat placa amarela. Ó, dá para ver a chapa amarela dele. O Santana continua aqui. Temos uma Cherokee, a rabeta de um Fusca aqui também. Peugeot permanece e o Fusca também. Será que esses carros estavam tão caros a ponto de não vender, né? Ficarem anos e anos anunciados? Vamos ver, novembro de 14, mesma situação, nada mudou. Quer ver, de maio para novembro, os carros nem sequer mudaram de posição também. Maio 2015, nada muda, meus amigos, só o mato que segue sendo aparado. Outubro de 2015, igual. Setembro de 2016, impressionante, né? Tudo do mesmo jeito. Março 2017, o Santana aparentemente foi vendido, né? Depois de muitos anos no pátio, finalmente esse Santana branco provavelmente deve ter sido vendido. Nossa, é o Santana que mais demorou para ser vendido numa loja de automóveis que eu tenho conhecimento. Março de 2017, então, Santana já tinha ido embora. Passat aqui mais deteriorado ainda. Julho de 2017, tudo igual, só que aqui nós temos um Prisma prata, né? E aí, pela primeira vez, a placa, né, de aluga-se. Deixa eu ver se já tinha em março. Não. Ah, em março já tinha. Essa placa aqui, ó, de aluga-se. Aluga o ponto comercial, direto com o proprietário. Depois aqui ainda continua. Janeiro de 2018. O Prisma continua aqui. O Monza também. Fusca, Peugeot. Vamos lá. Maio 2018. Tudo igual, meus amigos. Dezembro de 2018. Tudo igual ainda. Junho de 2019. A situação continua a mesma. O Monza está no mesmo local ainda, o Passat também, o Fusca também. Os carros não mudaram de posição. Vamos lá. Vamos passar aqui agora para... tem muita imagem aqui que é tudo igual. Abril 2022. Agora, abril 2022, deixa eu ver aqui, ó. Aí só. Infelizmente, algum vândalo fez uma pichação aqui. E agora temos um Ford Taurus no fundo da imagem, né? Mas o Peugeot, o Fusca e o Monza permanecem, né? O Passat na mesma posição. Tem aqui um Megane também no fundo, né? Vamos agora para fevereiro de 2024. Lugar fechado, mas ainda na mesma situação. Vejam que a placa de aluga está até já deteriorada. Julho de 2024. Olha aqui, ó. O homem aqui, né? E os carros do mesmo jeito. É a imagem mais recente que nós temos. O que será que aconteceu com essa loja que está há 16 anos com os automóveis no mesmo lugar? Fazendo uma pesquisa na internet, eu encontrei um vídeo do Carlão Channel, que também é um entusiasta aí, e ele foi até essa loja, essa Klabin Veículos, e ele filmou os carros que lá estavam. Vendo o vídeo, aí sim eu consegui entender porque os carros estão há tanto tempo lá. Porque o valor que ele pede, na minha opinião, é um valor bem alto. Eu vou dar uma resumida, um compilado bem rápido só, com as imagens do canal Carlão Channel, e vocês vão ver ali os valores, só para vocês sentirem o drama. Coloca aí. Meu amigo, a tua ideia de preço para esse carro? Tô pedindo 6,5. 6,5, perfeito. E qual a tua ideia de valor? 16,5. 16,5, tá. Beleza. Esse aqui eu peço 15,5. Tá bom. 15,5, beleza. O preço do Fusca, meu amigo, Esse eu desse? peço 16,5. Tá bom, 16,5, tá.
Pois é, o Fusca 86 ali, ele está, eu não exibi o vídeo todo, mas ele tá bem podre, com vários pontos de podridão que são consequência desses anos todos de exposição ao sol e chuva, né? Então, um carro que, na minha concepção, já não vale mais o que ele tá pedindo. Se os carros estivessem guardados no coberto desde 2010, estariam preservados, mas a exposição ao tempo por 16 anos ou até mais, infelizmente, danificaram muito os carros, né? O Monza com água empoçada, o Passat, na minha opinião, a perda total. O carro que, placa amarela e todo podre daquele jeito, é um carro irrecuperável, né? Ou economicamente inviável. Só para doador de peça do que sobrar. Fusca também bem podre, bem ruim, né? A lataria. O Peugeot é um carro que não tem apelo comercial nenhum hoje em dia também. O Monza já tá bem cansado. O Carlão foi lá e até encheu a bola dele até demais, na minha opinião. É minha opinião, encheu muito a bola, viu, Carlos? O cara ficou com o ego até mais inflado e vai até pedir mais caro. Sabe por quê? O vídeo do Carlão é 2021, 2020. No vídeo do Carlão Channel, ele divulgou os valores, 2020. O vídeo teve bastante visualização. E olha aqui a imagem, coloca a imagem de julho de 2024. 4 anos depois, o que mudou? Nada. Os carros continuam no mesmo lugar, do mesmo jeito e provavelmente com o mesmo preço. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. São fatos realmente impressionantes, né? Porque o proprietário da loja, ele até vende os carros, mas não apareceu ninguém para comprar nenhum até hoje. É isso aí. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Forte abraço a todos e até lá. Tchau!